Para constelador, a alma indica o caminho. Vamos interromper um pouquinho aqui. Então, meus amores, ali são dicas assim meio na sequência que eu tentei escrever o que acontece no campo, tá? Para ficar um pouco mais fácil para vocês entenderem. Aí, com relação a essa questão específica, a gente falou primeiro sobre o essencial, agora falou sobre os caminhos que o constelador tem que seguir. Até às 3 horas ainda temos alguns minutinhos. Alguém tem alguma dúvida sobre a questão do constelador agora? Ademir, Rosana. Rosana pode falar, daí o Ademir. Prof, não sei se vai caber a pergunta, mas para aproveitar ali o gancho, então tem campo que é mais lento, que eu observo que alguns dos bonequinhos vão bem devagarzinho, e tá tudo certo. Tá tudo Porque certo. o que isso tem algum significado, alguma explicação? Por que não? É que cada constelação é única, né? Vocês podem ver até, não sei, se alguém assistiu algum vídeo meu no YouTube, tem uns vídeos que eu falo mais aceleradinho, tem uns vídeos que eu falo mais lentinho. E o campo, muitas vezes o movimento é mais rapidinho, às vezes é mais lentinho. Depende muito da energia do sistema familiar do constelado, sabe? É tranquilo. Ah, então tá tudo certo com Tá isso, tudo não é? certo, tudo certo. Não é É pra que a dar gente quer, né? A gente quer ver ali uma festa, né? É uma festa, mas não é bem assim. E às vezes a constelação é um bonequinho só, não entra mais ninguém, às vezes são só dois, né? Então, E a outra é a seguinte: se eles se aproximam, eu já posso, se eles se aproximam apenas, eu acho que eu já até questionei isso. Eles só se aproximam, mas não chegam a encostar. Eu vou no meu sentir se isso já é um movimento, e paralisa, né? Quando tá ali ocorre, eles se aproximam, mas não chegou a encostar e finaliza e por ali. que você queria que ele encostasse? Quero que se encoste, que beija, abraça. A intenção do constelador não conta, meu amor. Eu tô brincando. Então, assim, já é também algo que considera, porque tem vezes que aproxima e eu já sinto assim, não, já não é Já que não tá aconteceu de acontecendo. bonequinhos se aproximarem e não ter movimento sistêmico nenhum. É irrelevante essa questão, sabe? O que você Tá. vai saber é o que vem da grande alma. Então, eu não O faço uma. sentir ali, né? Isso, sabe? Pode acontecer dele se aproximar, não ter nenhum movimento, pode acontecer de não se aproximar e o movimento ser lindo. Tudo depende Não, Não é porque tá. eu faço a constelação que tem que fechar bem bonitinho, redondinho, como É que poderia é algo ser. que eu observei que aconteceu comigo, de não encostar, mas eu sentir que, Que o ok, movimento tava foi lindo. Isso mesmo, meu amor. Isso, não precisa às vezes colar. E a outra, aproveitando a pergunta, Hum. que é que se deixa esse abraço, tem pessoas que querem acompanhar. Por exemplo, assim, tem a opção de você gravar e enviar, mas eu já vi que tem pessoas assim que quer muito estar participando, que quer estar, né, que liga então de repente ali no Zoom, mesmo que seja a câmera virada só para ali, né, e acompanhando. Nesse caso, ok também atender presencial quando a pessoa quer estar ou tem algo por trás desse querer Aí eu estar? fico dizendo que vocês são espetaculares, que as perguntas de vocês me ajudam muito no conteúdo. É a mesma coisa que eu responder para a Thalita. Se você quer que acompanhe, acompanha. Eu não deixo acompanhar. Eu não constelo com pessoa Mas presencial. tem pessoas que chegam a perguntar para ti, eu posso Sim, pergunta, acompanhar? Eu não, quero. mas é que eu queria fazer, mas eu queria ficar junto. Eu falei, bom, eu não trabalho assim, mas tem muitas consteladoras que trabalham. Se você quiser, você pode encontrar uma outra É que eu consteladora. achei que elas nem chegassem a te perguntar, porque já Perguntam, ocorreu muitas comigo de pessoas daí perguntam. perguntar E para não, e estar tem junto. pessoas que não querem nem online pelo Zoom. Elas falam assim: não, mas você não atende em algum lugar, eu quero ir e que seja presencial com você. Falei, eu não atendo mais presencial, eu sou firme nas minhas decisões. Eu decido o Tá. que eu quero, porque em primeiro lugar vem eu, nesse sentido. Uhum. Se eu vou servir, eu tenho que saber. Então, assim, Que vai servir até melhor. eu me Uhum. programo. E aí não me interessa. Servir é uma coisa, obedecer e ser servente é outra. Tem que saber Perfeito. diferenciar bem isso. Então, igual a Thalita falou, não está vindo ninguém. Eu falei, tá, mas você já tem o valor? Não, não tem. Então, antes de tudo, vocês têm que olhar para vocês.
se centrar em vocês. Eu sou consteladora, eu só trabalho com constelação gravada, ou eu trabalho presencial, ou eu trabalho assim. Vocês que decidem, não tem o certo e o errado, o que tem é o jeito que vocês querem trabalhar. Muito boa a tua pergunta. Excelente a tua pergunta. Entendeu? Era um Então tá, Ademir, pode falar, Ademir, que você queria perguntar? Sim, boa tarde a todas. É o Boa seguinte, tarde. caso uma pessoa que nos procura, Uhum, ela não sabe que você mexe ou trabalha com constelação, não sabe. uhum, E quando ela vem, ela apresenta aquele tema. Não, meu problema é relacionamento, meu problema é carreira. Mas uhum, vamos supor o caso do relacionamento que eu tive essa semana. A pessoa já vem, já começa, né, a contar tudo sobre o outro, que o outro é o problema no relacionamento. Então a gente já uhum, vê, a gente percebe que ali não é uma atitude adulta no relacionamento, é uma atitude infantilizada, carência, etc. E aí, sobre o viés da constelação? Uma pessoa não conhece. Então, a gente precisa explicar um pouco, né, dar uma uhum. breve explicação ali sobre o que é o sistema. Mas só que a pessoa já contou esses detalhes, aí então a gente precisa, então, só uma dica, né? Então a gente precisa interromper a pessoa para a gente não obter tantos detalhes assim, para que a constelação na água seja mais pura possível, né? Sim, sim. A gente vai preparando o campo, né? Muitas pessoas mandam um texto enorme para mim, eu não leio. Muitas pessoas mandam um áudio, eu digo assim, você pode escrever em 2 palavras, mais ou menos, o que você está precisando, que eu não vou ouvir teu áudio. Aí eu mando o áudio explicando, porque eu sou consteladora, eu estou respeitando o teu campo, e assim, e só que daí você está perguntando uma pessoa que não sabe que você trabalha com constelação, né? Aí, assim, primeiro de tudo, a pessoa ela já veio ali contando a dor dela, né? Tudo bem que tem essa questão da pessoa estar vítima, né? Tá infantilizada, igual você falou, mas a gente sabe que essa pessoa está numa dor, e a gente sabe que ela está sofrendo, né? Então, assim, que eu vou te contar o que eu faria, pode ser? Vamos dizer que a Pode. pessoa me procurou e mandou um textão lá, não sabe que eu sou consteladora, e me mandou um textão, e aí a primeira coisa que me vem é que ajuda que ela está querendo de mim, se ela nem sabe o que eu sou, entende? Aí daí eu vou ver aquele texto e eu vou falar para ela assim, tá, mas no que eu pergunto no que eu posso te ajudar, só que eu nem li, sabe? Porque não é porque a pessoa me mostrou que eu precise ler, né? Aí no que eu posso te ajudar? Ela fala, não, é que eu queria trabalhar, eu queria ser atendida, mas é que eu não entendi muito bem tua pergunta, como é que ela chegou a você sem saber que você era constelador? Não, Por essa causa das pessoa ela outras comentou com uma terapias? outra sobre o problema do relacionamento dela, essa outra pessoa já faz sessão comigo, né? Aham. Aí as pessoas, não, procura Ademir lá, ele vai te ajudar. É assim, Ah, ele entendi, não, entendi. Onde que está o emaranhamento? Na verdade, essa pessoa que tá fazendo tratamento com você, ela tá, ela tá te levando, mandando bomba, né? eu percebi isso. Sabe? Porque tem um jogo de sedução entre o ajudante e o ajudado. E lembro uma vez, até acho que brinquei aqui no curso, ou foi no outro curso. Lembra, Marlene, que eu brinquei com você? Que a gente falou, né, que a Marlene trabalha com estética e tal. Daí eu falei assim, que às vezes a colega manda uma cliente para Marlene e a Marlene fica até feliz no primeiro momento, só que chega lá a mulher é uma bomba, né? Digamos assim. Então, o problema não está nessa pessoa que te procurou, o problema está na relação tua com essa pessoa que você está atendendo. Por que ela está te mandando as pessoas? O que ela quer tirar das costas dela? E está achando que você resolve? Seria mais ou menos nesse sentido. Porque eu sempre falo para meus alunos, prof, até um dia a Aline me chamou. A Aline falou assim, porque eu tenho uma amiga, acho que uma pessoa que eu atendo que ela precisa constelar e tal, eu vou indicar você, posso? Eu falei, não, não pode. Não pode. Resolva. Ela buscou você está fazendo curso de constelação, resolva você. Não sei se eu estou conseguindo, eu, na verdade, me explicar, sabe, Ademir? Mas por que que uma pessoa acha que você vai resolver um problema? E olha como que ela veio, já veio
contando um monte de coisa e nem sabia. E olha a pergunta que eu fiz para você, mas por que ela te procurou se ela nem sabia o que você fazia? Ela procurou porque a outra indicou. E como que você agiu daí, Ademir? Aí, no caso, eu expliquei para essa pessoa todos os recursos que eu tenho, o que eu Uhum, faço, né? De uhum. terapia, projeção, o processo de coaching, então. Aí ela contou tudo. Aí eu fui para o quadro aqui e expliquei sobre essa questão de repetição de padrões de família, carências Ah, ela veio pessoalmente emocionais. com você? Pessoalmente. Ah, tá. Uhum. Mas daí tá Aí eu tranquilo, expliquei. não era Aí, constelação. aí foi a consultoria sistêmica, né, pelo que eu Sim, percebi. não, consultoria sistêmica, coach, PNL, aí não tem É. peso nenhum, não tem problema nenhum. Uhum. Porque aí eu deixei a decisão dela, olha, do que eu faço aqui, você decide agora, se você, desses recursos que eu tenho aqui, qual deles que vai te ajudar melhor e tal, Uhum. né? Aí transferi e pronto, né? Ah, não, é que eu pensei que ela tinha te contado tudo e daí você ia falar para ela fazer a constelação. Ah, não, dentro dessa visão eu percebi que poderia ser, uma constelação seria uma ferramenta de ajudá-la, né? Para ela Sim. enxergar realmente o que está oculto dentro Não, mas dela, você fez dentro do sistema. certo. Você não emaranhou. Porque você, o que que você fez? O emaranhamento tá lá, tem alguma coisa entre você e essa mulher que tá te mandando pessoas, né? Tem que olhar. Mas, assim, a questão dela ir lá e você contar tudo que você faz e tal, e deixar ela aberta para escolher, não. Aí você respeitou as ordens da ajuda, Entendi. tranquilamente. Entendeu? Uhum. Ela foi lá, você atendeu, você explicou tudo o que você faz, e ela voltou? Não, porque como é relacionamento, Uhum. né? O meu processo de relacionamento é o seguinte: o marido faz o processo separadamente, depois a mulher faz separadamente, e eu deixo Sim. para eles assim, ó, o relacionamento agora, depois vocês como adultos e já curados internamente de todas as suas questões do passado, né, que fez com que você chegasse a esse Uhum. problema de relacionamento, aí sim você vai estar com problema com a postura perante esse relacionamento de uma forma mais adulta e madura. Aí que vocês vão decidir o que vocês querem para o Sim, mas futuro desse relacionamento. não, mas você está Eu deixo trabalhando a assim. parte comportamental, que é o que você trabalha. Uhum, Tá tudo certo. entendi. Aí, quando você falou da constelação, aí sim, aí a constelação, aí você vai sair o Ademir que trabalha com essa parte comportamental, que trabalha com essas coisas, e vai dizer para, vamos dizer, essa mulher, você vai falar, lembra que você falou da constelação? Quero fazer uma constelação. Você vai sentir o campo, vai ver se é leve, se é Uhum, pesado. Aí você vai falar para ela, então, de tudo que você vive, me traga em uma palavra. entendi. Aí ela vai trazer uma palavra. Aí tudo bem, Uhum. o Ademir já sabe coisas particulares do relacionamento, e o Bert Hellinger fala que a partir do momento que o constelador sabe a particularidade do casal, não pode constelar o casal. Mas só que isso, o Bert Hellinger fala nas especulações. E aí, quando nós entramos no campo, não vai ser mais o Ademir, o que sabia. Pois o Ademir vai entrar até sem memória, porque se não fosse assim, o Ademir não ia poder nem. Não, tem aquela questão da mãe, dos irmãos que você conhece. Usa a mesma técnica. Aí você não Uhum. emaranha. Por isso que eu gosto do Bert Entendi. Hellinger, porque tem saída para tudo, você está entendendo? E se Sim. ela vir para a constelação, aí você vai fazer toda a técnica de entrar no campo e não é o Ademir, não é tudo, porque Uhum. entenda, quando você conversou com ela, você não estava conversando como constelador. Por isso que não tem emaranhamento. Agora, se você estava como constelador, perguntando e tal, aí é outros 500. Mas no jeito que você trabalha, não tem emaranhamento nenhum. É só na hora do campo esquecer tudo daí. Tá bom. Isso aí eu tenho Ficou mais facilidade. leve para você agora? Ficou. Uhum. É só mesmo essa questão de identificar aquele momento de está entrando demais. Opa, Não, peraí. na Se tua é para terapia constelação, lá que você desenvolve, com é. certeza vai precisar entrar. Tá bom. Entendi. Outra observação sobre essa questão da constelação na água, eu já vi alguns vídeos no YouTube de outras pessoas. Uhum. E a gente foi comentado aqui, né, a questão do bonequinho parado, movimentando, aproximando, distanciando. Mas a gente vê alguns vídeos, não sei se vocês já perceberam isso, alguns bonequinhos, quando é colocado na água, parece que está de jet ski. É tão Uhum. acelerado ali aquela aproximação que você pensa, não, tem algum ventilador. Aí você começa, o seu crítico interno começa a julgar aquele processo ali. Não, parece que está tendo manipulação, parece que está, né, julgando
com a inocência das outras pessoas. Não sei se vocês já perceberam isso, vocês já viram isso, mas tem algumas que faz você de cara já vê, não tem como esse movimento morfológico ser tão rápido assim. Essa é a minha percepção, o meu pré-julgamento, não sei. Só uma Mas opinião. às vezes acontece dele pegar um jet ski mesmo, sabe? Às vezes acontece, às vezes é lentinho e às vezes acontece que se coloca assim, ele faz... É uma coisa assim absurda o movimento, sabe? Então, não sei, né? Eu não vi os outros vídeos ainda, né? Eu só assisti de vocês até hoje. Vocês acreditam que eu nunca... E da Silca, né? Quando eu fazia curso, eu era obrigada a assistir os vídeos lá que tinham. Mas eu não assisti de outros consteladores. Mas se aparecer, eu vou dar uma olhada para ver, para sentir. É só um pouquinho, né? Porque tá a Thalita e a Maria e a Rejane na vez ainda. E daí você erga a tua mãozinha que você já entra na vez também, tá, meu amor? Então tá, então eu já sei que daí é você, tá bom? Na próxima, depois da Rejane. Pode ficar tranquila que eu vou marcar aqui. Thalita, diga. Ô, Lu, na realidade, só para tirar, porque ficou meio confuso para mim, mas agora eu acho que depois eu entendi. Porque a hora que o Ademir trouxe essa questão, né, de que uma outra pessoa que ele atendia, que daí falou, né, ele me ajudou, não sei o que, indicou. E aí você chegou a comentar de um possível emaranhamento. E aí, mas isso é só quando é em relação à constelação. Sim. Por exemplo, em outras, eu enquanto psicóloga, se um paciente meu me indica para uma outra pessoa, não é questão de emaranhamento. Daí. Não sei. Pode ser que seja, mas talvez não. É porque, mas na daí verdade, não é uma regra. Sabe o que é, meu amor? É que é assim, o constelador que chega para você, quem envia é a grande alma. Sim. E por que outra pessoa está se atravessando e te enviando pessoas para você constelar? Você não está emaranhado com essa pessoa que está enviando. Entendi. É só isso. Mas daí, tá. Não, a minha dúvida era só se isso é em relação à constelação ou às outras terapias, as outras questões também, entendeu? Aí eu não sei, porque igual eu estava conversando com a Marlene, né? Da Marlene Domingues, né? Que eu falei para a Marlene, porque a gente sabe que às vezes as pessoas indicam, mas não é uma boa indicação. Né? Igual a Marlene, quantas, né, Marlene? Eu também já trabalhei com fisioterapeuta, com coisa, e daí depois que eu entender que era uma bomba a pessoa, e aquela pessoa lá mandou para mim, porque não sei por que ela mandou para mim, né, tipo, para tirar das costas dela. Então, assim, por exemplo, uma pessoa às vezes está indicando alguém para psicologia, mas é porque a pessoa não dá conta daquela pessoa, e quer que você dê conta. Não, essa parte eu já peguei uma bomba também, de uma outra psicóloga que mandou para mim e Jesus na causa. Isso daí. Não entendi. Não, mas foquem na constelação. Tudo vai depender. Tá. Não, né? Tranquilo. Tá Ficou bom? claro agora. Obrigada. Então tá. Tá bom. Mas se voltar, a gente fala sobre isso daqui a pouco. Maria Helena? Não, era a mesma questão que a Thalita trouxe. Eu tô vendo aqui que vocês estão bem dependentes, né, dos outros, que vocês querem que os outros mandem clientes para vocês, né? Saiam dessa vibe, meus amores. Saiam dessa vibe. Vocês é a grande alma. Rejane? Eu tinha mais ou menos a mesma questão da Thalita também, né? Porque eu também sou psicóloga, então eu tinha também dúvidas nesse sentido. E eu fiquei pensando em outra questão também, já tinha pensado antes. Assim, se eu tô com um paciente meu, né, normal, sessão de terapia normal, vida normal, e eu passo a observar, né, começo a entender através dos meus conhecimentos que eu tenho agora, que alguma questão é emaranhamento sistêmico, porque eu já consigo ver. Agora, assim, acho que não tudo, porque eu ainda não estou começando, né? Assim, estou aprendendo ainda, estou começando nesse conhecimento. Mas aí eu percebo que tem um emaranhamento sistêmico, né, nessa questão do paciente. Aí eu posso sugerir para ele fazer uma constelação, eu posso explicar sobre constelação, como é que eu devo agir, porque daí eu realmente não sei, eu tenho dúvida se eu posso falar, se eu posso sugerir, se eu posso explicar, o que eu faço?
você vai olhar para a pessoa e vai dizer, olha, pelo que você está me trazendo de informações, eu estou percebendo que Uhum. pode ser que tenha alguma coisa aí que a gente precisa olhar para o teu sistema familiar. Não sei Eu se você fiz isso. sabe, Eu falei isso. eu sou psicóloga, então você já fez, tá tudo certo. Eu sou psicóloga, mas também trabalho em constelação sistêmica familiar. O que é constelação sistêmica familiar? Aí você dá uma pinceladinha e diz assim, Uhum. agora é com você, porque eu não posso fazer nada se você não decidir. Se você quiser, estou à tua disposição e posso fazer a constelação. Foi exatamente isso que eu falei, assim, nesse teor, Uhum, foi o que é eu isso falei. mesmo. E Igual o daí eu, Ademir fez também. E daí eu perguntei para ele, né? Ele é meu paciente já há bastante tempo. E Uhum, daí eu perguntei, eu trouxe a questão da uma palavra, né? uhum, A gente entrou nessa questão, né? Daí eu disse, e dentro de tudo isso que tu tá me dizendo, se você daí eu disse assim, se você pudesse escolher uma palavra para me dizer o que, né, dentro de tudo isso que tá te afligindo mais, sei lá, que palavra que eu usei. Aí ele disse para mim, pensou assim uns 30 segundos e disse dinheiro. Eu disse, Ó, arrepiei aqui, ó. Você viu como é legal isso, Rejane? aham, E aham, eu já sei que sim, na sim, hora você já pensou, já sei para onde que tem que ir, né? aham, sim, sim. Uhum, Porque aí agora, como eu já falei em outras aulas, né, eu consigo, né, uhum, aplicar, entender, ter uma compreensão maior da teoria sistêmica, e naquele dia, isso foi sexta-feira, foi ontem de manhã, aham. paciente que eu tenho sexta de manhã. Ele me falando, aí, sabe assim, parece que acendeu uma luz dentro de mim. Eu disse, isso é emaranhamento sistêmico. É isso aí. Sim, porque você tem É a isso aí. sensibilidade. Uhum, Então, perfeito. daí, aí eu fiz isso, né? Daí eu expliquei, eu disse, olha, eu estou fazendo uma formação assim, assim, assado. Aí ele disse, como é que é isso? Daí eu expliquei, ele disse, sabe? Ele ficou interessado. Daí nós entramos, assim, né? Muito de leve. Daí eu expliquei para ele. Daí eu perguntei, né? Dá uma palavra. Daí eu deixei com ele. Eu disse, olha, pense, né? Veja, pense. Você na semana que vem a gente conversa ou quando você quiser conversar. Deixei bem livre, assim, sabe? Para Perfeito. ele escolher. Mas ele vai querer fazer. Eu já sei que ele quer fazer. É porque Ele você está quer, no campo, a gente sabe, né, Jane? E é uma sim. coisa assim, é uma coisa muito importante para você, para a Thalita, para o Ademir, que trabalha com outras terapias, né? Então, assim, uma coisa muito importante. Tem uma grande diferença entre eu contar o que eu faço e me colocar a serviço do que eu usar o poder, que não é o caso de Uhum, vocês, e dizer, por exemplo, igual a Rejane, olha, assim, então eu percebo que o teu negócio é sistêmico e nós vamos ter que fazer uma constelação. O que é a uhum, constelação? A constelação é isso, falando na intenção de convencer a pessoa a fazer, sabe? uhum. Esse é o pulo do gato, é usar, que é a técnica que vocês já estão acostumadas, né, de sempre deixar a pessoa na Sim. autorresponsabilidade. Então, para vocês é muito simples, né? E eu vi que a Thalita colocou, te entendo perfeitamente, Rejane, ela escreveu ali, né? Então, é Ah, porque eu vocês não estão vi. ela colocou, te Exato. entendo. Veja que lindo, né? Sim. Eu Então é tenho mais isso. uma questão. Eu tenho mais Hum, uma questão, que é essa questão desde o primeiro dia de aula que eu passei, né, desde da segunda aula, que foi quando eu entrei, né? uhum, Eu comecei a pensar assim, né? A me pensar, né? Pensar em mim. uhum. Como é que eu faço, sabe aquele start, né? O start, o botão do start, o início, sabe? Como é que assim, eu sei, eu vou olhar para os bonequinhos, eu, né, vou dispor ali, vou organizar, mas como é que eu escolho esse boneco? Eu já entendi que o meu travamento, ou uma parte do meu travamento, assim, para começar, sabe? É essa escolha do boneco. Como é que eu vou escolher esse boneco? Sabe? Eu não sei. Eu tô aflita com isso. Sim, eu acho que eu vou falar sobre isso na aula hoje, Ah, sabe? então Eu tá. acho que eu vou falar. Se Ótimo. caso eu não falar, aí eu Uhum. vou, aí e não, ou se eu falar e não ficar claro, por favor, volta essa pergunta. Anote aí que se falar assim, tem que perguntar de novo sobre isso, porque isso é extremamente importante, tá bom? Ah, é Só não, ótimo. só não Obrigada. quero adiantar, porque eu acho que tem a questão ali da questão tem a mão cataléptica, mas tem umas outras questões ali também que envolvem importantíssimas, né? Ok. Isso. A mão Uhum. catalética é mais simples, né, Ju? A gente só vai ali, vai pegando e vai fazendo. Mas tem umas Pois é. coisinhas que eu trouxe mais esmiuçadas hoje para vocês também, tá Ah, bom?
Não, tá Anete, bom. meu amor, o que você queria falar? Eu queria compartilhar ali que o Ademir comentou dos bonequinhos que estão parados e outros que vão muito rápido. Essa semana eu fui fazer um sim e não ali comigo, uma tomada de decisão de sim e não comigo mesma, uma situação. E estava paradinho, mas parado mesmo, que eu acho que nem que passasse uma rajada de vento, eles estavam ali paradinho. Aí eu coloquei pai e mãe. Parece assim que entrou uma pilha, parece que acendeu um foguetinho, sabe? O pai e mãe empurrou para um dos lados, que eu falei, que pena que eu não estava filmando, porque como era para mim mesmo, eu só fui fazer para tomar decisão, sim e não. Mas foi assim, pai e mãe entrou empurrando, parecia que tinha ligado, sabe aqueles foguetinhos de brinquedo? Foi muito lindo. Então eu queria falar para o Ademir, é assim mesmo, é assim mesmo. E naquele vídeo que eu coloquei de uma amiga, que era para a gente fazer com algum amigo, né? Que ela queria comprar um terreno ou não. E todo o sistema parado e a casa dela ia e voltava, e o resto tudo paradinho. Até a casa ser vista, a casa queria ser vista, né? Então é impressionante, mas é. E eu queria compartilhar, Lu, já na semana anterior, eu consegui perceber que agora, fazendo uso de algumas coisas que você ensinou na pedagogia sistêmica, eu estou fazendo uso. Ai, que bom! No trabalho, estou fazendo uso. E para as crianças, que daí com a criança você não... É muito mágico. Então, as minhas colegas, nós somos em 4 na mesma sala, à tarde. Cada uma de nós tem um grupo, 4, 5 turmas que a gente é responsável em coordenar. E os meus são 6º ano, são todos pequenininhos. E eu falei para elas, eu já tinha falado, porque algumas coisas anteriores que eu já tinha aprendido, que nem você comentou um dia, mas eu não lembro o termo que você usou, você joga para o mundo o que você quer, né? Você projeta. E eu já tinha falado que eu falei, esse ano eu não quero mãe aqui, porque as mães, elas acabam, a gente toma muito tempo nesses atendimentos de mãe e não faz outras coisas, né? Eu falei, não, esse ano as mães não virão. E eu ainda brinquei, eu falei, elas não vão aqui me incomodar porque tá tudo resolvido, as crianças estão seguras, estão bem, porque agora é o retorno, né? E os meus são os que mais retornaram. As minhas colegas querem saber o que eu estou fazendo, porque eu não tenho mãe para atender. Os meus alunos estão todos na escola desde julho, desde antes das férias, porque tem muita resistência dos pais, se manda, não manda, devolve, não devolve, vai no presencial. Os meus estão indo. E uma coisa impressionante, Lu, eu não sei se eu fiz inconsciente, se eu fiz, eu não sei, mas eu fiz. Eu fiz um negócio em julho. Nós não começamos o curso em julho, né? Acho que foi antes de começar o curso. Eu acho que eu criei um campo mesmo sem saber. Eu não sei se eu fiz ou não, mas eu fui em cada sala das minhas crianças e eu fiz um pensamento assim que ninguém lá naquelas turmas iriam se contaminar. Eles iriam voltar e não iriam se contaminar. Nós estamos julho, agosto e setembro. Não teve nenhum caso de contaminação nas minhas turmas e as minhas turmas são as mais cheias. E eu tô assim impressionada comigo mesma. Eu tô assim, eu queria contar para vocês. Ai, que lindo, que lindo, que lindo. Você sabe o amor que eu tenho pela escola, né? E quando eu vejo uma pedagoga aplicando pedagogia sistêmica, que nós tivemos um módulo nesse curso de pedagogia sistêmica, eu só tenho que dizer gratidão. Que lindo, que lindo. E vocês viram a prova viva de que quando eu entro na questão sistêmica, quando eu entendo as questões, as coisas fluem, gente. Então, por isso que ontem eu escrevi lá, aprendam as ordens da ajuda, mas apliquem na vida de vocês, não só na hora da constelação. Aprendam as questões sistêmicas, mas apliquem. E vejam que lindo. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui novamente. Então, olha só que legal essa parte aqui. Para o constelador, a alma indica o caminho. E a alma é a alma com A maiúsculo, que é a alma do sistema familiar. Então, as constelações são o resultado de um evento fenomenológico. Isso a gente já aprendeu na primeira aula. É um fenômeno.
E o constelador, frente a esse fenômeno, se retrai e fica sem intenção, sem medo e sem amor. Esse amor, quando a gente fala, é aquele amor cego, que eu estou ali para auxiliar, eu quero que a constelação tenha solução, eu quero ajudar, né, fora das ordens da ajuda, então eu fico sem nada. O conhecimento em si fica fora do constelador, já falamos muito sobre isso também. O constelador retraído não intervém no que acontece, lembre da mãozinha lá, né, manipulando a marionete. Essa retração é o que facilita a criação do espaço, onde podem vir à luz os movimentos decisivos. Que aí, quando eu me retraio, eu observo, e aí, depois que eu observo, vem um insight sistêmico para o movimento. Em uma constelação na água, os bonecos representantes precisam se mover sob o impulso da alma, o impulso do campo morfogenético e da força desse movimento, e não por influência do constelador ou do constelado. Por isso que eu opto em constelar sem a presença do constelado, porque a água ela é muito fácil de manipular. Então, o constelado tem a influência da psique dele. Então, eu prefiro assim. Mas igual a Paula falou, eu quero constelar com a presença da pessoa. Perfeitamente, né? Aí ela vai ter que estar sempre observando também se aquele movimento é do constelar, é do sistema, da alma, com A maiúsculo, ou se é um movimento que ela mesma está propondo, ou o próprio constelador através da telecinese. Então, por isso que, daí para facilitar meu trabalho, né? Então, por isso que eu opto em fazer assim. Na verdade, em uma constelação na água, o constelador não precisa fazer absolutamente nada. Mas ele não é passivo e, em sua reserva, ele está totalmente desperto. E, às vezes, ele vê que precisa intervir e assim o faz. Mas não por ele, e sim impulsionado pela alma familiar. Porque é a alma familiar que está buscando uma solução. A atitude do constelador na água também deve ser fenomenológica, sem método nenhum, e só tem êxito quando, de certa maneira, o constelador também esquece de tudo o que sabe sobre as constelações familiares. Por isso que eu sempre digo, não se prendam em decorar frases sistêmicas, frases de cura, não se prendam nos frequentemente, porque você vai ter que esquecer disso na hora da constelação. Parece até um paradoxo, né? Eu aprendo sobre constelação, mas na hora da constelação eu não uso nada do que eu aprendo. E é isso mesmo. A não ser que seja uma consultoria sistêmica. Aí o nosso querido mestre Bert Hellinger diz, olha só o que ele fala, prestem atenção. O que é representado nos meus vídeos e livros é valioso, mas não devemos nos fixar através dos mesmos, como se fossem a medida das coisas, pois com isso não se dá qualquer chance para o futuro. Olhem para ele. Olha a plenitude desse olhar. Ele criou tudo isso que a gente está aprendendo. E na humildade dele, frente ao campo familiar, ele diz que tudo que ele criou é valioso, mas nós não nos orientamos por isso, como medida das coisas. Porque nós precisamos dar uma chance para o futuro. E qual é o futuro? O futuro desse sistema, através desse emaranhamento que foi dissolvido. É lindo demais, né, gente? Eu sou suspeita para falar. O que se mostra na constelação na água é muito complexo. E se quisermos interpretar a nossa maneira como algo determinado pelos nossos pensamentos, o que é mostrado como tal já não pode mais atuar. Que é o que eu falei para a Karina. É só ver e não tentar interpretar nada. Só deixar acontecer. Porque se a gente começa a querer interpretar aquela complexidade que se mostra, nós perdemos o campo. O que acontece nas constelações na água é impressionante e mostra a força da alma que atua em cada um dos componentes do sistema familiar. Constelar na água é deixar que a alma do sistema familiar encontre seu caminho, sem intervenções. Pois quando se confia na alma, as coisas se movimentam por si mesmas e isso não depende
do constelador. Um constelador que importuna uma constelação na água não pode ser constelador, pois ele está centrado nele, com todos os seus limites e os seus fracassos. Por isso que eu falei para a Rô, que a Rô falou assim, se não chegar muito perto, teve o movimento, daí eu falei, mas por que você quer que chegue perto? Porque a alma do sistema sempre sabe, né? Então, veio aqui no campo uma coisa bem legal. O que nós vamos fazer? Eu vou mostrar isso para vocês na água, agora, que eu acho que vai ajudar bastante. Então, igual eu falei ali, quando a gente está na água, na constelação, ou também na presencial, com bonecos, mas aqui nós estamos falando da água, que é o nosso curso. Quando a gente está na água, o que mostra é o que é. E eu não me importuno, eu não quero resultados, eu não quero manipular, eu não quero que seja do jeito que é para ser. Então, eu vou ver o que é para ser visto, tá? Vou pegar a Tina. Eu já contei para o campo quem que era a Tina. Tina, você, Tina! Alô, Cristina! Então, nossa, isso é atestado. Lembra? Alô, Cristina? Então, assim, Tina, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar alguma coisa no campo, não sei o que é, tá? Porque eu só estou seguindo o campo, eu estava dando aula e já veio que era para ir para a água. Então, nós vamos colocar alguma coisa no campo. E a gente vai observar o campo e a gente vai olhar para aquilo sem tentar entender. A gente só vai sentir. Quero que todos olhem para o campo e tentem sentir, tá? Então, eu vou mudar a câmera aqui. Vamos mudar a câmera aqui. Nossa bacia, que há quanto tempo não aparecia, né? Então, Tina, o que eu quero de você? Eu quero que você pense aí alguma coisa aí, qualquer coisa que você gostaria de colocar no campo, em uma palavra. Insônia. Olha só que tema maravilhoso! Então, nós vamos colocar a insônia, tá? Já veio para colocar esse bonequinho. É um homem, ele tá com uma... vou falar tudo que eu tô vendo, tá? Ele tá com uma hipercifose, tá, Tina? Ele tá meio corcundinho, assim, um homem, e ele olha para um outro homem. Deixa eu ver se eu consigo deixar grande essa imagem para ficar melhor. Fica melhor assim, né? Não sei. Então, ele está olhando e os dois estão se olhando. Olha só que interessante. E o bonequinho agora, ele olha para esse boneco. E nós colocamos a insônia. E é incrível que veio uma frase, Tina. O meu bebê não consegue dormir. E agora ele olha para o bebê. E é engraçado que o bebê que veio é um bebê, não sei se é negro ou moreno, tá? E o pai, esse aqui é o pai também. Os dois são da mesma cor. E ele está se aproximando. Não está de jet ski, né? Como diz o Ademir, mas ele está se aproximando. E ele olha para uma coisa muito interessante aqui. Geralmente, deixa eu ver onde é que está a câmera. Isso aqui se representa um bichinho de estimação, um gatinho. E olha como ele vira para olhar para o gatinho. É que a imagem da outra câmera minha não é muito boa, mas eu vou relatando aqui para vocês. O que veio para mim no campo, tá, Tina? Uhum. Teve um pai, não se sabe quem, no sistema familiar, e esse pai, ele teve que cuidar de uma criança, porque a mãe não estava mais. Porque eu até senti no campo se era para colocar a mãe da criança, mas a mãe não existe. Ele teve que assumir uma criança e ele não conseguia dormir, porque ele tinha que cuidar dessa criança.
Ele foi a mãe dessa criança no seu sistema. É isso que o sistema está mostrando quando você trouxe a questão da infância. A questão da insônia. Tina, você está em lealdade a esse sistema e você só está dizendo assim, deixa que eu fico acordada cuidando dessa criança para você. Aí você vai pensar assim, mas isso não faz sentido nenhum, com a minha insônia, né? E é isso que eu quero mostrar para vocês. Por que o sistema está mostrando isso? Se nós vamos fazer igual o Bert Hellinger falar, olhar para todos os galhos das árvores, para todas as folhas, para tentar entender o complexo de um sistema familiar, nós vamos ficar queimando a mufa, queimando a cabeça. Então, essa pessoa ela teve uma dor muito grande. Ela perdeu a esposa, a mãe da criança. Ela teve que cuidar dessa criança sozinha. E essa dor não foi vista pelo sistema. E na tua insônia você vê isso. E a lealdade é essa. Eu faço por aquele que veio antes de mim, para que ele não precise fazer. E aí, é uma coisa totalmente complexa, como eu falei. E é uma coisa que, né, já apareceu emaranhamento. Então, até então, primeiro a Tina trouxe a insônia. A insônia seria a questão da alma com A minúsculo, que é o que ela está passando hoje. Nós colocamos no campo a insônia, o sistema mostrou isso, que é o movimento da alma com A maiúsculo do sistema familiar. E por incrível que pareça, olha aqui onde está a mãe morta. Não tinha nem um bonequinho caído aqui, gente. Eu arrumei bem bonitinho hoje. E olha aqui, ó, o que tem do lado da mãe morta. Onde está a mamãe? Ninguém sabe o que aconteceu com ela. E vem no campo assim, ela sumiu, esvaneceu. Vocês sabem que as pessoas somem, né? Isso é perfeitamente possível. Ela sumiu. E vou além. Ela tinha mais uma filha, ó. Que tá aqui, ó. Que também desapareceu. Muitas vezes, agora eu vou entrar na explicação que não havia necessidade, mas aqui é só para vocês entenderem o processo. E tem mais um bebezinho aqui do lado, ó. Vocês já viram filme de guerra, por exemplo? Que chegavam as pessoas e elas começavam a conseguiam pegar o que podiam da casa, saíam para se retirar, e de repente as pessoas se perdiam, as famílias se perdiam? Pode ter sido uma coisa dessas, eu não estou dizendo que é, mas é só para vocês entenderem que é possível, perfeitamente possível, de uma família se perder. E é uma dor muito grande. E essa dor não foi vista. E de alguma forma você emaranhou com isso no teu sistema familiar. E aí, né, como eu estou no teu serviço, Cristina, desculpa, eu estou servindo você, então, assim, uma coisa muito importante, o constelador, quando ele sente que precisa ser passada uma informação para o constelado, ele não pode pensar se o constelado vai ficar constrangido ou não, porque ela está servindo o constelado. Tina, lembra qual foi? Eu não vou nem entrar no mérito, mas só que você traga para a tua memória. O que você falou hoje para mim? Que eu não quis ter filhos. Sim. Porque a dor de perder um filho é muito grande. A dor de desmanchar uma família é muito grande. Então, eu só estou falando o que está aparecendo aqui. Aí, a questão que vem é, já olhamos para a alma da Tina com A minúsculo, já olhamos para a alma com A maiúsculo, e agora vem o terceiro momento, que é a grande alma. Que agora, por exemplo, se eu estivesse constelando sozinha, eu ia trazer a grande alma para o campo. Geralmente eu coloco o anjinho, que vocês sabem, né?
E quando eu coloco o anjinho, vem a frase sistêmica de cura. E eu já iria fazer a frase sistêmica de cura e entregar a constelação para a Tina. Mas como é ela que está constelando, então nós estamos indo bem devagarinho, eu vou perguntar para a Tina se ela quer olhar para essa questão da insônia dela. Se ela gostaria de agora subir para o meta-sentimento e poder fazer o movimento sistêmico de cura dessa insônia. Independente do que o campo mostrou aqui, né? Porque poderia ser que eu não conhecesse a história da Tina e eu estivesse constelando, e quando eu vi essas pessoas aqui fora do campo, eu poderia até dizer, com certeza você não tem desejo de ter filhos, com certeza você tem alguma questão importante com relação a isso, se o campo mostrou, era para eu ter falado. Só que eu perdi a Tina aqui, deixa eu só ver onde que ela tá. Erga a mãozinha, Tina, quem sabe você volta para a primeira página. Apareci? Dou uma conversadinha, eu volto? Eu acho, eu tô te procurando. Não desista de mim. Me procure. Eu não desisto. Não, e olha que bonitinho você, né? Olha que bonitinho. Quando eu falei, você quer fazer um movimento? Você sumiu. Ai, Jesus amado, né? Então, assim, mas tudo bem, mas eu já até achei de volta, porque você falou, não desista de mim. Você pediu um resgate, então tá tudo liberado. Então, assim, o tema que você trouxe foi a insônia. Sim. Eu só estou revisando tudo isso para vocês entenderem o processo. E nessa insônia mostrou que uma família foi desintegrada, que um homem ficou com um filho e que ele tinha que ficar noites sem dormir para cuidar desse filho. Porque a mulher, ninguém sabe para onde que foi. E essa mulher e mais 2 filhos. Então teve uma desintegração. E o que apareceu de emaranhamento? Eu não durmo para cuidar da sua criança. É um emaranhamento que você tem com essa dor dessa família. Uhum. Tá? E aí, agora nós vamos para a terceira parte, que é a grande alma. Aí eu pergunto para você se você quer olhar para o movimento interessante para fazer para essa insônia. Quero. Né? Só se você quiser mesmo, tá, Tina? Não é porque você está na aula que você vai se obrigar a fazer, tá bom? Não, eu quero mesmo. Você quer mesmo, de verdade? Quero muito. Ah, então tá bom. Quero muito. E olha que engraçado, eu ia agora colocar grande alma, né? Mas só que não. Veio o movimento. Então, nós respeitamos o campo. Você falou que você quer, né? Então, veio o movimento. E por que será que o movimento veio? Porque o carrinho sempre representa o movimento, né? Então, nós só olhamos para isso. E mais uma pessoa pede para vir para o campo. Então, nós só colocamos. Só. E ela olha diretamente para o conflito, ó. Sabe quem que é? Meu pai. Teu pai passou noite sem dormir por tua causa. Talvez você nem saiba disso. Eu sei da história da minha mãe, né? Mas agora pensando, imagino que com certeza atinge ele também, né? Sim, independente se ele estava próximo de você ou longe de você, você foi motivos de insônia do teu pai. Sim, não sei se cabe comentar ou deixo para depois. Quer comentar? Comente, porque na verdade a gente está fazendo uma constelação, né? Então pode comentar. Em determinado período da minha gestação, o médico queria que a minha mãe abortasse, porque na época não tinha ultrassom, né? E ele palpava uma massa muito grande e ele dizia que eu nasceria com sérias sequelas, com grandes problemas. E a minha mãe bateu o pé que ele não se preocupasse, que seria ela que cuidaria do filho. E o médico pressionou meu pai, para o meu pai convencer a minha mãe a abortar. E isso não aconteceu. Isso não aconteceu, né? Então teve a preocupação. E o movimentinho tá chegando ali perto do teu pai, ó.
E agora eu entendi o porquê. O movimento significa que a tua vida seguiu adiante. Não foi interrompida. Hum. Então, agora você diz que você quer fazer o movimento. Nós vamos trazer a grande alma para o campo. Tem um ancestral aqui, a grande alma está olhando. E agora vem você para o campo, como adolescente. E você olha para o equilíbrio. E o equilíbrio vai passando pelo teu lado agora. Esse quadro de insônia, ela surgiu para mim por volta dos meus 13 anos, talvez. Eu já lembro de ver os dias amanhecerem para aí eu ter a segurança de dormir. Sim. E você veio como adolescente, que engraçado, né? Uhum. Faz todo sentido. E a grande alma chegou aonde? No bonequinho que representava a insônia. Você acredita que a tua constelação tá tão linda, mas tão linda, que não precisa nem de frase de cura? Que você tá tão pronta para essa constelação, você tá tão pronta para olhar para o que precisa ser olhado, que a frase, o movimento está se fazendo por si só, por isso que veio o carrinho. Lindo. De uma forma tão tranquila. É uma alegria indescritível. Você sentiu alegria? Nossa! Então, esse é o movimento. Olha que lindo. A única frase que vem é: agora eu posso dormir tranquila. E o equilíbrio está chegando perto da grande alma. E a grande alma olha para o bebezinho. Se eu pudesse pegar umas câmeras para ficar virando assim, né? Ainda vou ter um estúdio da Globo aqui, sabe? Daí vai ficar mais fácil de mostrar para vocês. Olha que lindo, gente. A grande alma olhando. Olhem a fotinho lá no coisa. Ai, que lindo, Ademir. Olha o que o Ademir escreveu: constelação tranquila, calma, como embalar um bebê que dorme sossegadamente. Ai, meu Deus. Gente, vocês são demais. Isso que eu falei para vocês perceberem, gente. Olha. Realmente, tá uma paz, né? Um silêncio, uma tranquilidade. E agora a grande alma simplesmente se junta com o equilíbrio. Vou filmar o movimento aqui, ó. A grande alma, o equilíbrio, você como adolescente e o bonequinho que representa a insônia. E já veio no campo a frase: tudo restaurado agora. E o teu pai olha para a grande alma. Que lindo. Que lindo. O Ademir até sentiu a respiração profunda e calma do bebezinho. Dá pra ficar só olhando, né, gente? É que tá tão gostoso, tão tranquilo esse campo, que dá pra ficar olhando para ele.
Lindo demais. Então, eu vou dizer que é o suficiente para a gente fechar aqui, né? Já trouxe uma paz para tantas pessoas aqui. Incrível. Deixa eu Nossa, só... é o sentimento que eu tenho agora. É calmo, é silêncio, finalmente. Sim, isso mesmo. Deixa eu só mudar a câmera aqui. Que lindo. Então, eu acho que a gente viu tudo que tinha que ver. E depois a gente pode até voltar a comentar essa constelação, mas eu quero deixar aí essa sensação no campo, para a gente não perder essa energia, tá bom? E isso é constelação, gente. Não tem pé nem cabeça, às vezes, mas tem muito significado. E Nossa, quando a gente vê, depois faz muito. agradecido. Olha a carinha da Tina, gente, que fofa, linda, linda. Ai, que delícia. Então, era só para vocês, para mostrar para vocês. Não vou falar muito da constelação dela agora, mas aí eu vou ver o que a Karina quer conversar. Daí depois a gente volta nessa lindeza que aconteceu aqui. Vai lá, Karina, linda, fica. Agora, enquanto acontecia a constelação e essa paz que a Tina sentiu, me veio uma dúvida, na verdade, não sei se é uma dúvida, mas é um entendimento. Uhum. Você sempre fala que a constelação traz paz. E assim, na hora que a gente vê, pode trazer paz, pode ser que seja algo difícil que a gente olhe no sistema. E aí, depois, você fala, eu faço 3 constelações no mesmo dia para a mesma pessoa. E aí, eu fiz uma, e assim, foi uns 3 dias de muito choro. E eu falei, gente, imagina se eu tivesse feito 2, 3 de troca, o que eu ia estar passando agora? Porque se Você só chorou? uma... Muito. Assim, Depois da constelação para outra pessoa? não, da minha, que fez para mim. Tua, entendi. Não, é claro, né, que se a pessoa não vai aguentar, não vai formar o campo para ela pedir 3 coisas, entendeu? Mas é normal também, assim, não é que é normal, mas esse movimento de choro, de dor, de liberação, é positivo também, ou quer dizer resistência, ou quer dizer dificuldade em fazer, porque Na depois verdade, vem a paz. Mas primeiro eu tive que chorar bastante, sabe? E até parece que tudo me trazia mais insights, igual eu te falei. E eu queria saber se... na verdade, a constelação ela sempre ela sempre traz leveza, porque você olhou alguma coisa e fez um movimento. Aí o processo depois, aí depende de cada um, né? A gente nunca sugestiona, né, as pessoas. Pode ter constelação que a pessoa faça, depois passa uma febre, uma diarreia, seja lá o que for, né? Tudo é liberação, igual você falou. Mas a gente nunca sabe o que vai acontecer, porque a gente já saiu do campo e aí é com a pessoa como é que ela vai processar tudo isso. Sim, mas isso também faz parte do movimento. Bom, choro é movimento, que você sempre fala, né? Mas era essa a minha dúvida, se era positivo mesmo. Eu sinto que era, mas eu fiquei pensando se não podia ser alguma resistência, alguma coisa, não sei, sabe, quanto ao sistema, ao que foi visto. Eu não tenho como te dizer, porque é o teu processo, entende? Mas você mesma falou, mas depois veio a leveza. Então, muitas vezes, pode acontecer de você ter precisado chorar. Né? Não sei, porque você disse que depois veio a leveza. Você, por exemplo, não, é sempre leve, por exemplo, seu caso, seu processo, isso não acontece. Quando fazem constelação, quando eu constelo Isso. como constelada? Isso. Teve uma vez que a minha mãe fez uma constelação para mim, que eu estou anunciando que ela está aqui, que eu fiquei 3 dias bem zonza, e daí eu peguei e fiz o que eu sempre oriento, né? Faz tudo que você tem vontade. Aí eu larguei mão de tudo, não trabalhei, fui fazer fui ver um Netflix, fui me distrair, depois melhorei. Mas foi uma constelação que tratou uma questão desestabilizante na minha vida. E eu fiquei ali uns dias assim, meio, sabe, bem zonza. Mas
Depois tudo deu certo depois. Porque para ter o equilíbrio tem que ter o desequilíbrio, né? De alguma forma ali. E o pior é que a constelação que ela fez, eu nem entendi muito bem, mas eu senti todas essas coisas, entendeu? Eu não fico especulando, né? Ah, porque isso, porque aquilo, sabe? Então, pode acontecer, sim. Só que isso é uma coisa muito boa que se trouxe, já avisando aos colegas navegantes, né? Que a gente nunca fala para o constelado que ele pode ter uma reação. Não? Não. De jeito nenhum, pois a gente vai estar sugestionando. Isso daí é a primeira aula de BMTAF de fisioterapia. Lembra, Tina? Fazer avaliação? Quando a gente é fisioterapeuta, a gente vai fazer avaliação. Se a gente pegar, por exemplo, uma pessoa e pegar o braço, dói aqui, a pessoa vai dizer dói. Se a gente pegar aqui, dói aqui, dói. Agora, se você, como fisioterapeuta, vai fazer uma avaliação e você começa a palpar, e daí quando chega aquela pessoa, ai! Aí você sabe que aqui realmente doeu, você não sugestionou. Eu sempre comentava que era tipo uma operação, que a gente ia olhar algum ponto que dói, sabe? Aquela coisa toda para a pessoa saber que pode piorar para depois melhorar. Porque depois por que fica, pelo amor de Deus. Por que você está cuidando da pessoa dessa forma? Você não tem responsabilidade nenhuma por ela. Obrigada de novo, Lu. Ela é dona do processo. Grata, Lu, de novo. Toma mais essa. Ai, meu Deus, hoje eu tô que tô, né? Daqui a pouco eu vou, ai, meu Deus, né? Não, mas é bom. É positivo. Eu só quero dizer que hoje é uma aula assim mesmo. Paft-puft. Porque se a partir do momento que eu olhar para vocês, e daí eu, como professora, não seguir a minha missão de trazer para vocês esses insights nessa aula, aí eu não estou fazendo o que eu tenho que fazer aqui. Mas, para vocês entenderem essa questão muito importante de eu conseguir me separar do constelado, nesse sentido. Igual você, né, que eu falei, por que você está se importando com ele, né? Tá sem áudio. Meu Deus, era pra... Voltou? Agora voltou. Eu tenho que refletir sobre isso, porque eu sempre me preocupo muito com as pessoas e vou olhar para isso. É que você é uma menina amorosa demais. Você é uma menina amorosa demais. Isso é lindo demais em você. E quando você entender que você consegue dar mais amor ainda olhando para essas questões, você vai entender que você precisa também ser amada. Você só está buscando fazer isso para os outros porque é isso que você precisa. Porque você quer que cuidem de você, você quer que prestem atenção em você, você quer que te avisem das coisas, você quer que se importem com você. Quando eu conseguir mudar isso em mim, eu automaticamente vou mudar isso com o outro, né? Sim. Mas é um processo e é lindo demais. Sim. É lindo demais. Vocês são extraordinários, como eu sempre digo, né? São extraordinários. E se tem choro, tem movimento. Aí, ó, já tá. Vamos continuar então, meus amores. Aí depois a gente volta ali para conversar mais um pouquinho. Que por mim eu ficava só papeando. Em uma constelação na água, o constelador não pode pensar que ele está consertando alguma coisa. Pois se o constelador quer consertar algo, ele retira a energia do constelado para se resolver com seu sistema familiar e atrai essa energia para si, emaranhando-se. Pois o que precisa ser feito agora não é mais do constelado e sim do constelador. Então, isso aqui, Bert Hellinger está sendo muito claro, que quando eu quero resolver pelo outro, na verdade, eu estou trazendo uma questão minha. Eu quero resolver por mim. E muitas constelações precisam de até 2 anos para que atinjam seu objetivo. Qualquer tentativa de acelerar esse processo perturba todo o sistema familiar. Aí eu coloquei aqui, né, o reloginho representando aqui o tempo na constelação. O tempo não existe, tá? Então, não tem espaço, não tem tempo, ele vai se dissolvendo.